Esse é o C50. Hoje nós vamos começar com um videozinho de um foguete. Felizmente, não tinha nenhum ser vivo dentro desse foguete aí. Mas mesmo assim, custou 370 milhões de dólares, um bocado mais até, para construir isso aí. Essa nave é chamada Ariane 5 e deu um probleminha nela aí, vocês perceberam? E esse probleminha foi causado por uma conversão de um float para um int. A gente já viu coisas desse tipo? Aí o que aconteceu? Tinha um int de 64 bits. No nosso caso, o int de 64 bits, como é que ele é chamado? Long. Lembrando só da última aula, o long, ele é um pouco ultrapassado, ele é a mesma coisa que o int, mas o long, ele tem o dobro da memória, 64 bits. E aí eles pegavam esse int de 64 bits e jogavam para um float, não, pegavam um float de 64 bits, desculpa, falei errado, um float de 64 bits e jogavam para um int de 16. Só que na hora de arredondar, eles arredondavam para cima ou para baixo e dava um pouquinho errado. A gente vai ver direito como é que isso vai funcionar daqui a pouco. O P7.1, acho que a maior parte de vocês já deu uma olhada, né, no P7.1. Só para falar um pouquinho dele, temos nossa máquina de balas, Skittles. Esse é o primeiro programa do P7.1. E é uma máquina de balas que tem de verdade lá em Harvard, no prédio da Maxwell Dorking, que se chama, que é o prédio da ciência da computação. E lá é tudo grátis, você pode pegar quantas balas você quiser, olha que maravilha. Mas o programa aí é você fazer uma máquina de balas que fala com você e pergunta, e pede para você adivinhar quantas balas tem dentro dela. Aí se você errar, ele fala mais ou menos. É só isso um programa. E para quem já viu, o documento do P7.1 está explicando muito bem como é que se faz isso, indica até código desse tipo. Eu dei uma notada que tem muita gente também que não está muito bem lendo o P7.1 e tem várias coisas que estão lá e que passa despercebido, não sei, por exemplo, usar o make. Tinha muita gente aí falando de negócio de make. Ah, não, mas eu compilo com GCC. Você pode compilar com GCC, mas na hora de compilar com GCC, você vai ter que adicionar a flag -ggdb, a flag -wall, a flag -werror é igual a 1, -wflag é igual a 1, -std é igual a C99, -lc50 e -lm. Então, se você quiser botar todas essas, toda vez que você for compilar, você pode fazer. Mas se você usar a makefile que já vem junto com o P7, é mais fácil. Aí você só escreve make e o nome do programa, e isso vai funcionar. O próximo é o greedy. Greedy, para quem não sabe, significa ambicioso, guloso. E por que isso é guloso? É porque, na verdade, você tem que implementar um algoritmo guloso, que ele tenta resolver a maior parte do problema com uma tacada só. O que é esse problema aí? É dar um troco. Então você tem um troco e você tem moedas de 25, de 10, de 5 e de 1. E você quer resolver esse problema com menos moedas possível. Aí como é que você vai fazer isso? Você não vai dar 74 centavos de troco com um monte de moedas de 1. Você vai tentar resolver o máximo possível com uma tacada só, tirando todas as moedas de 25 que tem dentro de 74. Aí você tira duas moedas de 25, sobra 24. Aí depois você tira duas de 10, aí sobra 4. Aí depois você tira 4 de 1 e sobra nada. E é mais ou menos isso que tem que implementar. O legal desses algoritmos gulosos, que chama, né? São que, na maioria das vezes, eles são simples de implementar, mas na maioria das vezes eles não são óptimos. Eles não são algoritmos ótimos. Eles não chegam à resposta perfeita, mas nesse caso eles chegam na resposta perfeita sim. Mas na maioria dos casos não vai chegar. Aí tem outros algoritmos que a gente vai ter que pensar e ver mais pra frente que vão chegar nisso aí. Na resposta ótima. E essa é um simples, bonitinho gráfico de barras que não tem nada muito... tem muito número, não tem nada, só fazer um gráfico de barras. Aí, com base nos inputs do usuário, né, para os inputs do usuário também tinha gente perguntando, tem que usar a biblioteca C50? Tem.
Porque se não usar a biblioteca C50, é muito difícil de conseguir o input do usuário. Lembra que eu falei que em C é uma linguagem um pouco antiga e essas coisas que parecem fáceis, na verdade não são tão fáceis assim? Quem já olhou como é que é a biblioteca C50, se vocês baixaram lá no site e olharam, vão ver que é um pouco complicado de entender. Nós vamos entender isso para a quarta, quinta semana do curso. Mas por enquanto, usa... Se for scanf, qual o problema que dá? Assim, eu vi que letra da... Sim, scanf você pode usar, mas ele não testa várias coisas. O scanf, por exemplo, você não consegue fazer com o scanf. Se o usuário colocar um 34, ele vai ler aquilo com certeza como um char, ou se o usuário colocar um A, ele vai ler aquilo com certeza como um 65 ou como um A. Você não pode... Lembra que tinha aquela tabela ASCII lá, que relacionava os valores de char com os valores de inteiro? Então, se você usar scanf, você não tem como perguntar, isso aí é um char ou é um inteiro? Porque para o computador, os dois são iguais, mais ou menos. Os dois são um monte de zeros e uns. Então, 65 e azão é a mesma coisa, mais ou menos. E com o scanf não dá para validar se o usuário está colocando 65 ou A. Dá para você pegar isso e colocar dentro de uma variável que é só um inteiro ou só um char. Mas não dá para, se o usuário digitar um número, falar, vai embora. Não dá para fazer isso. A biblioteca C50 nem usa scanf. A biblioteca C50 usa outros tipos de função que a gente vai ver também depois. E edição hacker. Estou vendo aí que tem muita gente também que está pegando a edição hacker, mas quem pega a edição normal não tem problema nenhum. Na verdade, o esperado é que a maioria das pessoas tentem fazer a edição comum. Você não vai aprender menos por causa disso, porque na verdade o conteúdo é o mesmo. Só na edição hacker vai ter um pouquinho mais técnico, uma leitura um pouquinho mais avançada, alguns algoritmos que vão um pouquinho além. Mas além disso, temos a mesma máquina de balas, mesma coisa, que na edição comum. Tem o cartão de crédito, que é um programa bem legal. Esse programa, tanto esse quanto o programa das moedas, são os programas aí que estão mostrando bem essa coisa de float e int. Então é neles que a gente vai aprender bem como é que funcionam os floats e os ints, como é que arredonda essas coisas, e por que disso, por que daquilo. E tem muita gente que tem problema nisso. Na verdade, a maioria dos problemas que vão aparecer nesses dois aí, no da moeda e nesse, vão ser relacionados a floats e ints. Esse aí é só para validar o número do cartão de crédito, para você falar se aquele número pode ser um número de cartão de crédito ou não. Se o cara digitar um número qualquer, ele vai falar assim, não, peraí, isso aí não pode ser um número de cartão de crédito, não. Aí tem um algoritmo mágico que está sendo explicado no P7, que valida isso e fala, não, isso aí não é não, ou então, tá certo, isso aí é um cartão de crédito, um número de cartão de crédito. Alguém sabe por que esse tipo de validação é necessário? Para evitar falsificação? Não, porque o algoritmo é de fácil acesso. Você entrar na Wikipédia tem como é que é o algoritmo. Então você consegue forjar um número muito fácil, na verdade. Para agilizar a verificação de cartões falsos? Para agilizar a verificação de cartões falsos, exatamente. Porque no final das contas você vai ter que procurar num banco de dados. O banco de dados é uma lista de todos os cartões que estão certos mesmo. Você vai ter que ir lá no banco de dados e procurar se o seu cartão está certo. Mas essas pesquisas do banco de dados muitas vezes demoram muito tempo. Então, esse algoritmo é bem rapidinho. Vocês vão ver que quando vocês implementarem, o computador ele vai te falar na hora se é válido ou inválido. Então, na máquina também está implementado isso bem rapidinho. Se tiver um número que é meio esquisito, ele vai nem olhar para o banco de dados, vai só cuspir na hora, é inválido, tchau. Então, é só para dar uma agilizada numa verificação mais básica assim, mas se passar por essa verificação, aí vai para o banco de dados, entendeu? E por fim, tem esse. É o mesmo? Quase o mesmo. É porque, na verdade, a única coisa que tem que fazer é girar isso aí de 90 graus para cima. Né? Então, o printf, que é aquela função nossa amiga, que sempre imprime uma linha, ela vai realmente sempre imprimir uma linha. E nunca vai conseguir sair daquela linha e voltar para a linha anterior. Se você printou F e passou de linha, você não vai conseguir voltar para aquela linha que você estava antes. Com esse gráfico assim é fácil. Você faz um gráfico primeiro em uma linha, o outro gráfico em outra linha, o outro gráfico em outra e o outro em outra. Mas quando você bota esse negócio todo aí para cima, aí é mais complicadinho, mais divertido. Então, na verdade, você não pode imprimir uma barra de cada vez.
Tá vendo? Se você imprimir uma barra de cada vez, o que vai acontecer? Você vai imprimir uma barra, só que ela está para cima. Como é que você vai voltar lá para cima de novo para começar a imprimir a outra? Não tem como. Então você vai ter que imprimir todas as barras ao mesmo tempo, ou de alguma outra forma, que é o desafio dessa semana no P7.1. Para quem não sabe, agora, segundo o povo lá de Harvard, que eles mudaram isso também, vocês vão ter sempre 1 semana e 2 dias para fazer um P7. Então, quer dizer, o que isso quer dizer? O P7 vai sair na quarta, às 8 horas, 7 horas, e o P7 vai ter que ser entregue na sexta-feira da outra semana. Coloquei isso no fórum explicadinho também. A gente só está se ajustando ao que o pessoal de Harvard lá está fazendo para o curso ficar o mais próximo possível. Esse aqui entrega sexta-feira, então. Esse aqui entrega sexta-feira, mas na quarta, para os que já terminaram antes de sexta, já está liberado lá e já podem meter bronca lá para começar o P7.2. Só uma notinha sobre essas edições hacker, né? Muita gente pegou a edição hacker do Scratch e viu que não tinha muita diferença. Só tinha, tem que usar uma variável a mais, um sprite a mais, uma coisa assim. E realmente, no P7.0 não tem muita diferença mesmo. No P7.1 já tem uma diferençazinha. E essa diferença só vai aumentar, tá? Então, no P7.2 vai ser um pouco mais difícil, e no 3 vai ser um bocado mais difícil. Então, só para animar os hackers que estão por aí. Askimation. Aquela coisa que a gente acabou de ver aqui, na verdade, a gente está usando o terminal, né? Então, é uma coisa chamada de ArtAsk. A gente vai ter que imprimir essas barras aí com ArtAsk. Em vez de colocar esses pixels bonitinhos aqui escrevendo coisa colorida, a gente vai colocar um monte de jogo da velha, por exemplo, ou um monte de alguma outra coisa que pode representar uma barra. Então, isso é chamado ASCII-Art. E tem gente que faz loucuras com esse tipo de coisa. Por exemplo, isso aqui é o filme do Star Wars inteiro. É difícil vocês verem aqui. Apagar a luz. Não tem som. Não dá para aumentar a letra também. Star Wars. Então, alguém, muito sem o que fazer, fez o episódio 4 de Star Wars inteiro com ASCII-Art. Esse programa está rodando em Java aí, mas você poderia implementar em C também. Só que é complicado, demora um bocado de tempo, eu acho. E ele pintou tudo com arrobas e barras e parênteses e coisas do tipo. Tá bom. E no P7.1, já falamos isso umas 3, 4, 5, 6 vezes. No P7.1 e todos os outros P7s, quando vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, não tem problema nenhum, ir para fórum. Desculpa. Ir para o fórum ou mandar um e-mail para ajuda@cc50.com.br. No e-mail é se você não tiver muito certo assim de eu não sei se eu posso postar isso aqui, porque se eu postar isso aqui, todo mundo vai ver a minha ideia. Então você manda por e-mail, que é um negócio mais privado. No fórum, se tiver uma dúvida simples, assim, por exemplo, por que a função lá não está retornando tal? Por que isso aqui não funcionou desse jeito? Por que getChar não está funcionando aqui? Pode postar no fórum, porque é bem provável que tem várias pessoas que têm o mesmo problema que você, não achem que o erro é um erro bobo, não achem que o problema de vocês é bobo, nunca. Pode postar no fórum, tranquilo. E todo mundo, inclusive eu, vamos te ajudar. Alguém já viu algum desses dois filmes? Talvez a história deles seja familiar. Os dois têm uma história interessante que, na verdade, no caso do Super-Homem, é o vilão que quer tentar dominar o mundo financeiramente. E nesse caso aqui são os caras que querem ficar ricos. E nos dois, o método que eles usam para ficar ricos é o seguinte. Vamos dar uma olhada um pouco de código antes. Eu tenho aqui... Mentira, não tenho não. Então vou criar um programa chamado imprecision.c. Rapidinho. Aquela coisa que a gente está acostumado já. Include...
Aí aqui entra int, main, void, né? Todo mundo já lembra o que isso tudo faz. Abre e fecha colchetes. Aí aqui float x é igual a 0.89, certo? E float y é igual a 0.01. E vamos somar então, float z é igual a x mais y. E no final, colocar o valor de z aqui. Para ver se o computador sabe somar. E no final retornar zero, porque o programa funcionou. Esse é um hábito que a gente já tem que começar a pegar, porque no final das contas sempre vai retornar alguma coisa. É aquela coisa que eu tinha falado do int ali em cima. Então no final de um programa, se funcionou tudo, retorna zero. Aí aqui, como eu estava falando, eu poderia fazer gcc imprecision.c, blá blá blá, mas eu não quero. Então eu vou fazer make imprecision. Não é para colocar o ponto C. Se colocar o ponto C no final, não vai dar certo. Tem muita gente que teve esse erro aí. Nothing to be done. Então make imprecision. E aí, olha o tamanho do comando que o make fez para mim. ggdb, vou explicar um pouquinho o que são essas coisas aqui, para vocês não ficarem tão perdidos. Na verdade é tudo simples de entender. ggdb é uma coisa que a gente vai começar a usar a partir da semana que vem, das próximas semanas, para debugar o programa, para encontrar erros. À medida que nossos programas vão ficando grandes, a gente vai ter que usar um debugger, que chama, e aquele ali é o GNU debugger, para debugar o nosso programa e encontrar os erros, mais fácil. Esse aqui, menos std igual a C99. Já tinha explicado isso na semana anterior, que o C foi evoluindo, né? O C existe desde 72, 73, e a última versão do C foi em 99 que fizeram, e é o que a gente usa. Então tem que falar para o compilador. Compilador, a gente está usando a versão de 1999 do C, não é aquela antigona lá. Isso aqui, esse "-w", um monte de coisa, é só para fazer o seu programa dar mais erro. Como assim? É porque no compilador aí em C tem duas coisas, que são erros e warnings. Muita gente já deve ter se deparado com as duas. O erro é uma coisa que está errada no seu programa mesmo e ele não vai compilar. O warning é uma coisa que está meio esquisitinha, mas ele consegue compilar mesmo assim. Ele entende o que você quis dizer e compila. Mas esses warnings são ruins. Eles não são boas coisas na programação e a gente não quer que vocês façam warning. A gente não quer que ele compile com warning. Então o que eu estou falando aqui quando eu faço esse "-w", um monte de coisa? A gente está falando para interpretar todos os warnings como erros. Então toda vez que ele der um probleminha, ele não vai tentar compilar mesmo assim. Ele vai falar erro, conserta. Sempre. Isso é uma coisa pedagogicamente interessante, porque a gente quer forçar aqui vocês a fazer o melhor código possível, o código mais bonito e mais funcional possível. Aí depois é aquela coisa que a gente já sabia que "-o" é só para fazer o nome não ficar... Como é que era o nome normal lá? Se não colocar isso aí. A.out. Imprecision.c é o nome do programa. E no final tem duas coisinhas aqui. O que são essas coisas? Isso aqui é para usar as bibliotecas, né? "-lcc50" é a biblioteca C50 e "-lm" é qual biblioteca? Math, é a biblioteca de matemática. Agora então vamos rodar em Precision. Deu certo? Deu? Era 0,89 mais 0,01, os matemáticos aí, soma dá 0,9, certo? Acontece que tem uma coisa que eu lembro que eu falei também, que dá para formatar esse valor float aí de um jeito um pouco mais especial, que é falando quantas casas depois da vírgula eu quero que ele mostre. Colocar um ponto e um número depois. Lá estavam 6, 7 números, eu vou mostrar 10. Certo? Como que ele escolhe inicialmente a quantidade de casas? É default dele. Ele já faz isso automaticamente para todas as coisas. Não, Então, não sei exatamente não, é o que você viu lá, são 6, 7. Mas se você quiser formatar do jeito que você quiser, é só botar ponto 10 ou ponto 5 ou ponto 1. Depende do seu programa. Então vamos compilar aqui em Precision. Opa. Vamos rodar o Imprecision de novo. Aham. Agora apareceu um negocinho.
A gente estava somando 0,89 com 0,01 e o computador quebrou. Até minha máquina de calcular faz isso certo e o computador não fez. Tem alguma coisa errada aí. Por que isso acontece? Os floats, eu lembro que eu já falei também que no float você armazena números decimais, certo? Números com vírgula e tudo. Não tem como armazenar todos os números decimais que existem. Por exemplo, entre 0 e 1, você não consegue armazenar todos, são infinitos. Como é que você vai armazenar π como número decimal? Não tem como. Você tem como aproximar, você tem como fazer 3,14. Então, já que você não tem como representar todos, então o que você faz? O C ele representa só alguns. O float representa só alguns, muitos. O suficiente para que você quase ache que ele representa todos. Então é um bocado. Float representa já muitos. Além disso, tem o double, que representa mais ainda. Lembra que o double é a mesma coisa que o float, só com o dobro da memória. Então, aí, o que acontece? Vamos chutar, então. Eu acho que o 0.89, ele não tinha um número dentro da memória dele para representar o 0.89. Então, ele representou isso com 0.879999999. E o 0.1 não tinha um número dentro da memória lá para representar 0.01. Então, ele representou isso como 0.00999989719. Alguma coisa assim. Quê? Se você pediu o printf das variáveis, você botou... Dá pra gente diagnosticar isso aí. Vamos ver. Tá aí, ó. E é exatamente como a gente tinha previsto ali, tá vendo? Nenhum deles é exatamente aquilo, porque o computador não tem como representar exatamente aquilo, porque não tem na memória dele um jeito de representar aquilo. Ele só tem um número próximo lá que ele consegue representar, que no caso é isso aqui. Se a gente for tentar diagnosticar aqui isso aqui, como é que a gente pode fazer mais? Eu vou continuar imprimindo só o Z. E depois vou colocar um if aqui. If Z é igual a 0.89, printf igual. Else if Z é igual a maior, na verdade, a 0.89, printf maior. Eita. E no fim, else. Se ele não for igual nem for maior, ele só pode ser menor. Tem algum erro nesse programa aí? Vai compilar? O Z não vai ser sempre maior que 0.89. O Z vai ser sempre... Desculpa, eu queria falar .90. Para mudar só uma coisa, eu vou colocar .88 aqui. Tá? Aí .88 mais .01 deveria dar .89, certo? Tem algum erro aí nesse programa? Igual. Tem alguém que identifica coisas aqui. If Z é igual. O que aconteceria se eu tivesse feito isso? Eu teria falado, pega o número .89 e coloca dentro da variável Z. Isso aqui não é uma comparação. Igual não funciona como na matemática. Aqui pega uma coisa e coloca dentro de. Isso é o igual. E o igual é o comparador. Certo? Então agora a gente pode fazer isso. Onde que vai precisar de chave? Ah, sim. Você pode colocar chave, também funcionaria se eu colocasse chave ali, mas se você tem um comando só, ele vai ler aquilo e executar aquilo depois do if. Se eu colocar dois printfs ali, ele não vai dar certo. Logo depois, vai dar problema. Aqui também eu poderia ter usado um else if no lugar, ó. Z menor que 0.89, para ter certeza. Mas pode não ter else sozinho? Pode não ter else sozinho, tranquilo. A única coisa que é necessária em um if é o if. Tanto o else if quanto o else são opcionais. A única coisa que a gente tinha falado é que o else if não pode vir depois de um else. O else if tem que vir antes. Porque o else ele testa tudo que vinha antes,
Se nenhuma daquelas coisas estiver certa, ele faz aquilo. É o caso final, que não acontece nenhuma das outras. Então pode ser else if aqui. Então só making precision, só um pouquinho de diagnóstico aqui. E de fato é menor. Não é 0.89, é menor. E isso pode ser um problema pra gente. Se a gente estiver testando alguma coisa, o negócio vai dar errado no final das contas. Né? E aqui, por que eu trouxe esses filmes aqui então? Esses filmes, nos dois tinha alguém querendo ficar rico. E eles usavam uma coisa esperta para ficar rico. Alguém já ouviu aqui a história, provavelmente já ouviram, de que tem um cara que ele chega nas contas de banco de todo mundo e rouba 0,1 centavo de cada um. E no final, em uma noite, ganha $1 milhão. Porque ele roubou 0,01 centavo de cada pessoa no mundo, ele fica com... No mundo não, da cada pessoa do banco, fica com $1 milhão. É o que acontece nesses filmes. E por que ele conseguiu roubar esse 0,01 centavo das pessoas? Porque o sistema dos bancos não estava pensando que aquele número não é igual a 0,89. Ele estava falando, simplesmente pega esse número aqui e joga lá e pronto. É esse aqui que é o número que eu vou pegar. Eu sei que vai ficar lá no final um pouquinho, mas um pouquinho de nada. Então sempre tinha aquela sobrinha, aquele negócio lá pro 10º dígito, que era uma coisinha diferente. O que o cara fazia? Ele mudou o programa do banco, colocou um vírus, na verdade, nos filmes acontece isso, coloca um vírus que toda transação do banco rouba aquele erro de imprecisão do float para ele. Então, faz a transação certa e pega aquele pouquinho lá do float e bota na minha conta. Da noite pro dia o cara tinha $1 milhão. Nos dois filmes aconteceu isso. E essa é uma coisa muito legal, porque é um erro real que acontece em sistemas, e muitos sistemas têm esse problema. E esses filmes são bem engraçados mostrando isso. Mas aí vocês me falam, até minha calculadora de bolso faz isso direito. Ela sabe falar que 0,89 é igual a 0,89. Então, por que eu não paro com esse curso agora, volto daqui a 20 anos, para quando os humanos tiverem inventado alguma coisa que funciona direito e sabe falar que 0,89 é igual a 0,89, para começar a fazer isso, porque esse é um problema tão óbvio que já deviam ter resolvido. Já resolveram. Por isso que existem outras linguagens. C++, Java, Lisp, Perl, PHP. Dessas aqui, PHP a gente vai ver bem no fim do curso. Mas uma coisa que eu já falei aqui também é que todas essas linguagens, todas as linguagens que existem de programação, você sabe uma bem, você para ir para outra é um pulinho muito rápido. É fácil. Então, para você aprender C++, de C é fácil. Para aprender Java, a sintaxe também é parecida. PHP, a sintaxe é quase igual. PHP do C é praticamente igual. Então, se souber uma, você vai para outra, só tem algumas formalidadezinhas que você tem que pensar, mas a ideia já está na sua cabeça. Você já sabe o que você quer fazer, já sabe qual algoritmo você quer implementar. Então, você só tem que entrar no Google e pesquisar, como é que é esse comando aqui de C em PHP? Aí ele vai te falar. Como é que é esse comando aqui de C em Lisp? Ele vai te falar. Entendeu? E aqui eu trouxe, então, alguns high1.java. Errei. High.java. Talvez alguns de vocês sejam familiarizados com isso. Isso aí é um programa que faz Hello World em Java. Tem algumas coisas meio diferentes ali. Ele faz uma classe, aquela coisa de public que ninguém sabe o que é. Mas aqui, tem algumas coisas bem parecidas. Void, main, funciona a mesma coisa que no C. Isso aqui a gente vai ver daqui a pouco que também é parecido. E depois tem aquele system out, print, alguma coisa, hello world. E você vê aqui que não coloca raba-n no final, porque essas linguagens vão ficando mais avançadas, elas já percebem que o usuário quer que você pule uma linha e não fique junto com o cursor lá. Então você não tem que colocar raba-n no comando. Aqui a gente também pode compilar isso aqui, só que não uso o GCC, vou usar o JavaC, que é o Java Compiler, high.java. Agora, para rodar, ele criou isso. Para rodar, eu uso Java high.class.
Opa. Java High. Aí, é isso. Desculpa. Aquele erro lá que eu não estava pensando que era um ponto class. Aí ele faz Java High. É simplesmente a mesma coisa que a gente estava fazendo antes. Compilou, depois rodou o programa e ele faz Hello World. Um outro programa que eu tenho aqui é o High.php. Esse parece o mais simples de todos. Aquela coisa de equal ali, parece que é um printf do PHP. Na verdade, o PHP também tem printf, mas tem esse equal que faz a mesma coisa. E tem aquela coisa com interrogação no começo e no final. É como se fosse o colchetes ali, é só para falar que começa e que termina. Então é só isso. Na verdade, você vê que o que você está fazendo é a mesma coisa. Só isso que eu queria mostrar. O que você está fazendo é a mesma coisa, só muda alguma sintaxe, alguma coisa um pouquinho diferente. Bugs. Eu trouxe aqui para vocês o primeiro bug de um computador. Alguém sabe o que a palavra bug significa em inglês? Inseto. E o primeiro bug de um computador foi um inseto. Foi um inseto que estava dentro da máquina, daqueles computadores grandões velhos, e tinha um inseto. E o computador não estava funcionando, porque tinha um inseto dentro. E aí tem uma foto do inseto aqui, e os caras ficaram um monte de tempo debugando o programa, tentando encontrar o erro, e o erro era que tinha um inseto dentro do programa, eles chamavam de bug. Atualmente os bugs não têm muito mais a ver com insetos, mas os bugs são coisas que vocês sempre vão achar. O programa de vocês, já falei até para algumas pessoas, programação vai dar errado pelo menos 3 vezes antes de funcionar. Por quê? Porque vai. Porque você não consegue escrever um código que vai dar certo. Seu código sempre vai dar errado, sempre vai esquecer algum ponto e vírgula, sempre vai esquecer de antecipar alguma coisa. Então, você tem que passar bastante tempo debugando. E é por isso que tem ferramentas que vão ajudar aqui. No caso, printf é uma ferramenta já que você pode printar o valor de variáveis para ver como é que elas estão se comportando. Mas depois a gente vai ver umas coisas mais sofisticadas para mexer com bugs. E aqui eu tenho uns programazinhos. Bug.c. Deveria imprimir 10 asteriscos, mas não o faz. Você consegue encontrar o problema? Vamos lá. Consegue encontrar o problema? Um já achou? Não achei não, eu queria fazer uma pergunta. Ah, faz. Como é que você está limpando a tela aí? Como é que eu estou limpando a tela? Eu estou subindo aqui com o cursor. Quando eu estava no terminal antes, Ctrl L. Ctrl L. L. Tem vários comandos no terminal que é Ctrl sempre alguma coisa. Ctrl C faz ele parar quando está num while infinito, lembra? Ctrl L faz ele limpar a tela. Tá, mas então qual é o bug desse programa? Ele deveria imprimir 10 asteriscos, mas não o faz. Tinha que começar menor igual a 1 ou menor que 10. Tinha que começar com igual a 1 ou ele ser menor que 10. Por quê? Vai imprimir 11 assim. Porque aqui você vai imprimir de 0 até 10. De 0 até 10 tem 11 números, na verdade, né? Como é que é o jeito que um cientista da computação faria isso? 0 é menor que 10. Por quê? Começa a vantagem do zero para economizar. Para não perder um bit. 0 é um bit lá, e se você vai perder esse bit se você começar a contar de 1. Então a gente vai começar a contar de 0. Tem outro motivo. Na verdade, vocês poderiam até começar com 1. Não seria uma coisa tão ruim, porque é uma diferença muito pequena. O inteiro ele pode chegar até 2 bilhões, então não vai fazer uma diferença tão grande. Mas é que tem várias coisas em C e em outras linguagens que começam a contar do 0. Então é bom você ter esse hábito de contar do 0. Por exemplo, arrays. Quando a gente for mexer com arrays, você vai ter que começar a contar do 0. O array ele começa contando do 0, ele não começa contando de 1. E várias outras coisas também. Então agora esse programa funcionaria, certo? Outra coisa que eu queria falar também um pouquinho é sobre estilo. Estilo, tem muita gente com dúvida aí, mas é muito bom dar uma olhada naquele guia de estilo do CS50. Não tem traduzido ainda, mas... Não, lá tem uns bloquinhos de código que tem verde se estiver bom e vermelho se estiver ruim e amarelo se estiver mais ou menos. Então só olhar aquilo. No fórum eu postei o link.
Porque no documento o link expirou, o link que está escrito no documento. Aí eu postei o link novo no fórum, porque não é meu link, eles mudaram lá. E o estilo aqui que eu trago para as aulas está sempre certo. Então, se você fizer isso aqui, por exemplo, olha, você já perdeu o ponto de estilo. Int main assim já está errado, porque assim é o jeito de declarar funções, que a gente vai ver depois. Fazer isso aqui, ó, já perdeu o ponto de estilo também. Opa. Não porque ele está mal indentado. Pronto, resolvi. Porque está declarando o int i ali antes de usar. Se declarou antes de usar, perdeu o ponto de estilo. Tem que declarar no momento que usa. Isso é uma coisa que antigamente fazia-se isso assim. Declara todas as variáveis no começo do código. Tudo declarado no começo e depois usa. Desde C99, que se criou essa coisa diferente, que agora se declara as variáveis no lugar que vocês vão usá-las. Isso para qualquer um ou se ela for principal, assim, pode usar outra dela? Para qualquer variável que você for criar, a não ser, só pode declarar ela antes se o seu código for necessário que você declare ela antes. Se precisar declarar antes, declara. Mas se declarar antes e não for necessário, perde ponto de estilo. Por quê? Vai aumentar a quantidade de linhas do seu código. Fala. Se a gente estiver trabalhando com várias funções e a gente precisar de, por exemplo, um contador em todas elas. Sim, todas elas são i. Sim, a gente pode passar por parâmetro ou é melhor usar uma variável global? É melhor passar por parâmetro. Melhor passar por parâmetro. Mas se eu precisar você vai usar o i ali no for. Sim. Se eu precisar mostrar esse i fora do for, eu tenho que declarar. Aí é necessário declarar antes. Porque tem aquela coisa de escopo que a gente viu. Se você declarar dentro do for, no momento que o for acabou, a variável não existe mais. Tanto que se você colocar for int i ali, no próximo for você vai continuar podendo declarar int i. Você pode usar o i todas as vezes que você está chamando o novo. Porque no momento que o for acabou, o i acabou também. Então se você quiser usar o i depois, você declara antes. Pode declarar, não tem problema. Então, peraí, tudo que declarar dentro dessas variáveis aí, só vai declarar dentro delas. Só vai poder usar dentro delas. Tudo que declarar dentro de um escopo. O que é um escopo? É aquela coisa de... colchetes aqui, chaves. Isso. De chaves. Você tem chaves ali, quer dizer que aqui dentro tem um escopo. Aqui fora já é um outro escopo. Tá vendo? Então a variável que foi declarada aqui fora vai funcionar aqui fora. E aqui dentro. A que foi declarada aqui dentro só vai funcionar aqui dentro, não vai funcionar fora. Ah tá, então não dá para declarar nada dentro do while se você quiser mostrar ele depois na tela. Não pode declarar nada dentro do while que você quiser mostrar no final do programa, não. Por isso que eu digo, se você precisar declarar antes, pode declarar antes. Mas se não precisar, declara dentro mesmo. Aqui ainda tem um erro de estilo. Qual é o erro de estilo aqui? Que? Não estou ouvindo nada. O printf. O printf tem que ir para cá. Isso. O for tem que estar alinhado com as chaves e o printf, tudo que tem dentro, tem que estar para frente, indentado. Mais alguma dúvida nessa coisa de estilo? Então tem que estar bonitinho isso aí, porque estilo conta e conta muito. Tem gente que pensa que não, mas conta sim. Mas, por exemplo, se eu quiser colocar as chaves um pouco mais distante do for, não em espaço, em linhas, aí é estilo pessoal. Assim? Não, Assim? Não, não é estilo pessoal não. Isso aí também tá esquisito. Porque se separar o for das chaves que tem dele, você pode confundir, eu não vou saber mais qual for que está para qual chaves e qual if que está para qual chaves. aquele negócio do while, a chave tem que pode estar grudada no do e grudada no while? No while, a chave pode estar grudada no... Do while. Pode estar uma grudada no do e outra grudada no while de baixo? Aí onde é que está entre? do... Ah, sim. Isso é mais ou menos. A gente não recomenda, mas pode fazer. Isso é pessoal. Pode fazer assim, sim. Mas aqui você vai ver sempre assim. Porque eu acho que fica mais bonito. Outras perguntas sobre estilo? Isso tem escrito tudo lá no guia de estilo CS50. Isso aqui não é uma escolha minha, tá? É um padrão de Harvard. Então não é nada que eu inventei, não.
Isso é uma coisa que é um padrão, na verdade nem é só de Harvard, todos os programadores do mundo usam um padrão nesse estilo aí. Tem algumas coisas que vocês podem escolher, mas a maioria não. Então, leiam o guia. Tá, podemos compilar isso aqui então? Ver se vai funcionar. Ah, tem alguma parte aí que vocês estão achando estranha? Quê? O que tem ali dentro de main? A partir de agora, todo main, nesse P7.1 ainda não, mas a partir de agora, todo main vai ter int, arg, c, char, essa coisa toda ali que vocês estão vendo. Sempre. Por quê? Lembra que eu falei que tem um jeito de pegar argumentos de linha de comando? Por exemplo, nano. Quando você roda o programa nano, ele faz nano e tem argumentos depois, que seria o hello.c. Isso é um argumento. Você está falando qual que é o nome do arquivo. E qual que é o jeito que esse programa nano faz para identificar o arquivo? É com isso aqui. Então, com isso aqui, a gente vai poder rodar o nosso programa com argumentos. Aquelas coisas, GCC também tem argumentos. Então, com isso aí, a gente vai poder rodar o programa com argumentos. A partir da semana que vem, a gente vai usar isso aí já com argumentos. Fala. Com esse argumento, por exemplo, o programa vai estar rodando, aí eu uso um argumento, ele faz uma outra coisa que está dentro do... Pode ser, você que define. Você pode colocar um programa que não consegue rodar sem argumento. Por exemplo, nano. Se você escrever só nano, você está abrindo o editor de texto. Qual arquivo que você vai abrir com esse editor de texto? Não sei. Ele não vai abrir um arquivo vazio. Ele tem que ter um nome para esse arquivo. Então, nano não roda sem um argumento de linha de comando. Você tem que colocar nano 1.c ou nano abc.txt, alguma coisa desse tipo, aí ele vai rodar. Pode explicar de novo esse negócio dos argumentos ali? Os argumentos de linha de comando? Os argumentos de linha de comando, isso aqui, você pode ignorar por que tem tanta coisa, mas você tem que pensar que aquilo ali está ali só para pegar argumentos de linha de comando. Vou mostrar na linha de comando os argumentos de linha de comando aqui. Vou salvar. Quando eu rodo nano assim, ele vai abrir, mas ele não vai ter nenhum arquivo. Isso aí não vai ter nenhum arquivo aí dentro. Se eu quiser abrir com arquivo, eu tenho que colocar um argumento de linha de comando no nano. Bug 1.c. Agora ele tem um argumento de linha de comando. O que é linha de comando? É esse aqui, o terminal. E o argumento de linha de comando é o argumento que você coloca no terminal. Mas aqueles argumentos então, você vai colocar nessa terminal aí. É. Aí o que aquilo faz? Aquilo te devolve um array chamado argv, que um array é uma lista de todas as strings que foram passadas depois do comando. Então, se você falar, por exemplo, bug 1, espaço 2, espaço 3, ele vai te retornar um array com 1, 2 e 3. Mas não precisa ter entendido isso agora. O P7 da semana que vem vai explicar isso bonitinho, vocês vão usar isso bem legal. E só para, a partir de agora, eu vou começar a fazer todos os programas assim. Ok? Então vamos compilar. Compilou. Opa. Ficou tudo ali. Tinha que colocar um RabaN, mas esse problema a gente já viu antes, então vamos passar para o próximo. 2. Deveria imprimir 10 asteriscos, um por linha. Um por linha. Mas não o faz. Você consegue encontrar o problema? Falta chaves. Esse programa está indentado, bonitinho, dá até para pensar que ele vai funcionar, porque o cara usou um estilo bom, quem escreveu aí, mas está faltando chaves. Lembra que eu falei que o for, ele só vai fazer o próximo comando se não tiver chaves. O próximo comando é esse aqui. Então ele vai fazer isso aqui 10 vezes. Quando ele terminar, ele vai sair do for e vir para cá. Entenderam? Então, para resolver, só colocar chaves em volta. Não seria mais bonito botar o RabaN no mesmo printf do... Seria, mas não seria didático, porque eu não poderia demonstrar esse problema. Poderia usar, por exemplo, naquele for ali, colocar int i, aí só que em vez desse contador i, colocar, por exemplo, a, aí somava mais um em a. Tem um valor aqui, aí descontava dele um número e somava mais um em a.
Não entendi. No começo eu tava entendendo, depois eu parei de entender. Eu tenho 10 aqui e tenho 0 aqui. Aí Tá. tirei um aqui e isso aí um aqui, entendeu? Você quer dizer, por exemplo, int i é igual a 0, a igual a 10. Aí enquanto A for maior que 5, por exemplo, você vai tirando 1. Aí verifica. No for você não pode fazer isso não, o for não é tão sofisticado. Aí você vai ter que fazer isso aqui dentro. Como é que é o jeito mais legal de fazer isso? Você tem que declarar o int a igual a 10 aqui. Aí você vai falar aqui dentro. If, se o i for maior que 5, eu quero decrementar o a. Eu quero que o a vire o a menos 1. Então o que isso está fazendo? Ele está aumentando o i de 0 a 10. Mas ao mesmo tempo, enquanto o i for maior do que 5, se o i for maior que 5 aqui, toda vez que ele passar aqui, ele vai tirar 1 de a. Era isso que você estava querendo fazer? É. Mas tem jeitos mais bonitos de fazer essa linha aqui. Um dos jeitos, é o mais bonito de todos, é o que a gente viu. A menos menos. Tem uma coisa também que você poderia fazer menos menos a. Mas normalmente não tem diferença, mas às vezes tem. Portanto, você ignora e faz sempre a menos menos. Tem outro jeito ainda que eu queria mostrar, que é a menos igual a 1. A menos igual a 1. E esse jeito é útil por quê? Isso aqui, o que isso quer dizer? Isso quer dizer a é igual a menos 1. Ó, gente, isso aqui ó, também é erro de estilo, tá? Já perdeu o ponto aí. Aqui é a mesma coisa. Operadores sempre bonitinho. Quem manda o código loop fora assim, ó, é droga. Não é uma boa ideia em estilo. Tem escrito isso no guia de estilo CS50 também. Então, falando aqui do A, menos igual a 1. E por que isso é legal? Porque agora eu não preciso colocar só 1, eu posso colocar A menos igual a 50 aqui. Aí vai tirar 50 do valor de A cada vez que passar por ali. Ou então eu posso falar que é A vezes igual a 50. Então toda vez que passar por ali, vai multiplicar A por 50. Entendeu? Ou então eu posso colocar dividido por 50. Toda vez que ele passar por ali, vai dividir por 50. Ou eu posso colocar módulo igual a 50. Fala. Quando eu tiver um for, um if que só vou usar um comando, é preferível deixar sem as chaves ou com chaves? É preferível deixar sem as chaves quando vai usar só um comando, mas se você usar as chaves, está tudo bem. O código fica menor se você usar sem as chaves, mas não perde ponto nem nada se usar com. Se você quiser, você pode usar sempre com chaves, que está tudo bom. Aí, alguma dúvida sobre esse tipo de operação aí? Você não precisa saber disso. Você pode fazer isso sempre assim, ó. A igual a por 150. Ou A igual a A vezes 50, A mais 50, A menos 50. Mas um jeito mais sucinto é colocar o menos aqui no operador direto, ou vezes, ou mais, ou qualquer coisa dividido por cento. Isso também não tem uma preferência absoluta em estilo, mas o mais bonitinho é provavelmente assim, que fica menor, né? Tá, alguma dúvida? Rodar o programa então. Tem algum problema aí. E esse não é um erro. Olha o que ele está falando aqui, ó. Warnings being treated as errors. Está falando que ele pegou um warning e falou, não, isso não vai ser mais um warning não, isso vai ser um erro de verdade, não vou compilar. Qual que seria o warning? É que a variável A não foi usada. Ele compilaria, isso não é um problema tão grande. Mas quando eu coloquei aquele monte de W aqui, eu estou falando que ele não vai compilar quando tiver um warning, lembra? Então vamos consertar, é só tirar esse A daqui. Pronto, bug 2, pá, imprimiu, direitinho. Ok?
Vocês vão ter ainda muito trabalho com esses insetos aí, tá? E isso, typecasting, é uma coisa interessante, com a qual a gente vai lidar hoje. Alguém lembra o que é typecasting? Já falei na última aula também. Typecasting é transformar um tipo para outro. Transformar de int para char, de char para int, de int para float, de float para int. Dá para fazer também as mesmas coisas com o double, o long, o que for maior. Tá? E quando é que a gente vai usar isso? Quando é que a gente vai transformar uma coisa, por exemplo, de char para int? Criptografia é o próximo P7. O que é criptografia? Você pega uma string, você pega uma frase e embaralha ela de alguma forma. E se você puder pegar, por exemplo, cada letra dessa frase e somar 2 nessa letra. Aí A vai virar C, B vai virar D. Mas teoricamente você não pode somar A mais 2, porque A é um char e 2 é um inteiro. Então você transforma A em um inteiro, que seria em ASCII 65. Você transforma A em inteiro, dá 65. Depois você pega esse 65 e soma 2. Inteiro com inteiro pode somar. Aí depois você pega esse 67 que resultou e transforma em char, que por acaso vai dar C. Se pegar um Z, vai virar Se pegar um C, vai virar um Z, vai virar um símbolo indefinido. Definido não, é bem definido, eu que não sei. Tá na tabela ASCII lá. E com o float também vai funcionar desse jeito. Só que com o float, como é que a gente vai fazer? Transformar um inteiro para float vai dar o quê? 1.0. 1.0 é o valor que vai dar, né? Ou 1.0000001. Ou 0.99999, aquela coisa que a gente viu que ele nunca dá 100% certo. Né? E para transformar um 1.5, 1.2 para inteiro, ele vai dar o quê? Transformar 1.2 para inteiro? 1. Para transformar 1.9 para inteiro? 1 também. Não é 2. Ele não sabe arredondar. Mentira, ele sabe, só que ele arredonda de um jeito especial. E esse jeito especial é também conhecido como função floor. Função floor é a função de baixo, do piso. Então ele sempre arredonda para baixo. Se der 0,999 para ele, vai dar 0. Quando você transformar um float para um int. E esse é um problema que muitas pessoas tiveram no P7.1, naquela coisa das moedas já, inclusive. E é um problema que a gente vai resolver aqui daqui a pouco. Vamos voltar para aquele imprecision. Vou apagar isso aqui. Como é que, vocês lembram então como é que faz para usar esse typecasting? Qual é o operador que eu tenho que usar? É parênteses. Então se eu quiser fazer isso aqui, eu posso fazer int, por exemplo. Aí eu estou transformando quem? Estou transformando o x em um inteiro. Eu vou fazer isso de uma forma um pouco mais fácil aqui. 0,88 mesmo. E o float e o int z vai ser igual ao valor transformado em inteiro de x, que é 0,88. Quanto é que vai dar isso, então? 0. Vamos ver se vai dar 0. Menos 0,035. O que é isso? Z é um int. E eu estou imprimindo ele como um float. Tem algum problema aí. Acontece que quando você coloca no printf aquele f ali, ele é esperto. Então ele vai automaticamente fazer o seguinte. Ele vai automaticamente fazer isso. Então ele vai transformar o valor para um float automaticamente. Porque tem aquele f ali. Agora se eu colocar d, eu espero que funcione. Z igual a 0. Certo?
Mas tá, função funciona, ele sempre arredonda para baixo. E se eu quiser arredondar para cima, quando for para arredondar para cima, e para baixo, quando for arredondar para baixo? Soma 0,5 é 1. Não vale falar quem sabe. Vamos pensar um pouquinho mais. Eu quero que se ele for 0,4, vá para 0. Se ele for 0,8, vá para 1. E eu tenho uma função que sempre arredonda para baixo. O que eu faço? Soma 0,5. Já falaram. Só queria dar um clima mais de tensão assim no ar. Fala. Tem uma função do math que faz isso, não tem? Tem. Que é o Round. Ou... tem algumas. Tem o truncate, tem o round, tem umas funções assim. Mas cada uma é específica a um tipo de coisa. Mas a gente não vai precisar usar uma função para fazer isso, já que é muito fácil. É só somar 0,5 depois. Por que isso vai funcionar somando 0,5 depois? Percebe que se o número for maior que 0,5, for maior que alguma coisa 0,5, se somando 0,5, ele vai passar do próximo. 100,5 vai virar 101. 100,8 vai virar 101 ponto alguma coisa. Alguma coisa não me interessa. E se o número for menor do que 0,5, 100,3, vai virar 100,8. Então vai sempre arredondar para baixo. Então isso vai funcionar. Todo mundo entendeu por quê? Então vamos ver se vai funcionar mesmo. Talvez vocês possam estar tendo alguma dúvida quanto a essas exclamações aqui que eu estou usando. É só um jeito de fazer mais rápido aí no terminal. Se vocês colocar exclamação e uma letra ou um símbolo, ele vai automaticamente fazer o último comando que foi executado começa com essa letra. Então quando eu faço exclamação M, qual foi o último comando que foi feito com M? Make. Então ele vai compilar. Se eu faço exclamação ponto, ele vai rodar o programa, que é ponto barra imprecision. Então não tem que escrever tudo todas as vezes. Tá. Acho que pela última vez nós vamos falar de Scratch aqui um pouquinho, né? Porque todos os presets de vocês foram corrigidos já. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a notas, se eu tiver feito alguma coisa errada, se eu não tiver visto alguma coisa que vocês queiram me mostrar, me procure depois da aula ou me manda um e-mail falando alguma coisa assim. Mas eu trouxe aqui o único preset que tirou 100, na verdade. Esse é o preset do vôlei, projeto do vôlei. Todos eles estão no site lá. Se você entrar no site tem projetos Scratch, você vai ver todos. O dono dele nem tá aí. Que é o Cantarella. Arthur Cantarella. Mas esse preset ficou muito interessante. Vou mostrar aqui pra vocês. É um joguinho de vôlei entre dois jogadores. Que tem instruções e jogar. Eu vou ser os dois jogadores aqui. Aí esse aqui é o que acontece. Esse é o jogo. Por que que esse programa tirou 100? Não foi porque ele fez gráficos muito bonitos, que fez por sinal. Não foi porque um programa muito complicado. Não foi por nada disso. Qualquer programa que todos vocês mandaram, também não foi por isso não. Qualquer programa que todos vocês mandaram, poderia ter tirado 100. Todos eles poderiam ter tirado 100. A ideia não contava nessa correção. Então todos esses programas poderiam ter tirado 100. O que foi perdendo ponto foi em como foi implementado. Se teve algum erro, se teve algum bug, se o estilo tá bom. Que quase todo mundo perdeu em estilo? Os sprites estavam com o nome de objeto 1, objeto 2, objeto 3, objeto 4, objeto... Todo mundo fez isso. Quase todo mundo. Os 80% aí fizeram assim. Então quem não fez assim já ganhou um bocado de ponto em estilo. Ele nomeou ali de bola, de player 1. Outros perderam ponto porque colocaram cedilha ou til ou espaço no nome dos sprites ou no nome das variáveis. Aqui nenhuma variável está com espaço, está usando underline, não está usando cedilha também, nem til, nem nada. E ele usou ifs, usou elses, usou loops da forma adequada. Tudo certinho. Fez o design do programa direito. Colocou
os scripts que são relativos à bola, dentro de bola, colocou que são relativos ao jogador, dentro de jogador. Tem muita gente que tinha um único sprite com todos os scripts do jogo rodando nele, e os outros só tinha, assim, quando a bandeira verde for clicada, aparece. É a única coisa que tinha nos outros sprites. Então, se o script está relativo àquele sprite, coloca dentro daquele sprite. É um design bom. Esse programa é complicado, eu tive um bocado de dor de cabeça para corrigir, mas no final das contas deu tudo certo. Ele usou expressões booleanas aqui, OR e AND, ao invés de colocar vários ifs um atrás do outro. Teve gente que fez isso, foi erro grave de design, que ao invés de perguntar se o A foi apertado e depois perguntar se o O foi apertado, depois perguntar se o B foi apertado, pergunta se o A foi apertado, ou o O, ou o B, ou se a variável for 1, ou o 2, ou o 3, em vez de perguntar 3 vezes coisas diferentes, para realizar o mesmo código. Tá, só queria mostrar então, só porque esse foi o único que tirou 100, eu queria mostrar então mais ou menos quais foram como é que a gente fez a correção aqui de tudo. E na verdade a correção desse aí é muito parecida com a correção de todos os próximos, a diferença é que vai ser em C. 99 garrafas de cerveja no muro, 99 garrafas de cerveja. Bebo uma, jogo no lixo, 98 garrafas no muro. É uma música isso, que é muito chata. E você vai cantando e vai diminuindo o número toda vez que você bebe uma e joga no lixo, até chegar a nenhuma garrafa de cerveja no muro. Você pode ver aí que você pode implementar um programa que tem um loop, provavelmente, porque o loop vai repetir essa chatice várias vezes. E esse loop vai ter algumas coisas aqui. O número vai mudar. Tem outra coisa aí que vai mudar além do número. Alguém tem uma ideia? O plural. Vai chegar uma hora que você vai ter só uma garrafa. Então você não pode falar uma garrafas no muro. Aí mata o português e não é o que a gente quer. Então a gente provavelmente vai ter que usar um if, então. Só para essa singularidade, mas vai ter que usar um if. E eu vou abrir aqui, então, um programa que canta a música das 99 garrafas de cerveja. Tem um parênteses F em todos para a gente resolver isso de forma fácil. Só por simplicidade a gente fez assim. Mas já posso ir avisando que no próximo PC vocês vão ter que fazer isso sem o S. Muito mais difícil. Então, o que esse programa faz? Notem que ele tem aqui int, argc, o char, estrela, aquela coisa toda que eu falei, mas que a gente só vai começar a usar depois. Aí, primeiro, pergunta o número ao usuário e usa int n é igual a getInt, que é a função C50 que vocês vão ficar cansados de usar. Depois, essa é uma parte importante que tem muito programa que não faz isso, que é validar se o número for menor que 1. Porque se for menor que 1, não tem nenhuma garrafa de cerveja. Ou tem negativas garrafas de cerveja, e isso é impossível. Então o que ele vai fazer? Ele vai falar, desculpa, isso não faz sentido, e retornar 1. Retornar 1 por quê? Um erro é qualquer coisa diferente de 0. Por que eu estou retornando exatamente 1 aí? Porque eu quis assim. Lembra que eu falei que aquele erro que aparece no Windows lá da tela azul, aparece erro 444.400 não sei o quê? Aquilo lá provavelmente não indica nada para você. O que aquilo indica? Indica para o programador daquele sistema. O programador, quando ele vê um erro daquele, ele vai entrar no código, chegar lá na parte que tem retorne 444.455 e vai ver, o erro foi esse. Entendeu? Então sempre tem que fazer isso. Se tiver problema sem isso, perde muito ponto em exatidão. E no Fala. programa é que eu faltei a última aula, eles me falaram que tem que ter... Tem que retornar 0. Tem que retornar 0 por quê? Porque retornar 0 é falar que o programa terminou bem. Se não retornar nada, se não falar nada no fim do programa, o GCC faz retornar 0 automaticamente. Então ele vai retornar 0 automaticamente. Mas já que a gente está se preocupando em retornar 1 se der erro, ou 2 ou 3, depende do erro, vamos retornar 0 também no fim, só para ficar consistente. E se der erro, ele vai sair do programa. Toda hora que você retornar, ele esquece do resto e sai. Retorne quer dizer acaba com o programa. Ou com a função, no caso. Fala. A barra dupla seria um comentário do especificado de cada negócio. Eu tenho que fazer essa barra dupla, eu posso fazer todos os comentários no início? Não pode fazer todos os comentários do início, de forma nenhuma. Por quê? Porque se fizer todos os comentários do início,
eu posso entender como é o seu raciocínio, mas se o seu comentário está lá no meio do código, vai estar falando, esse bloco de código faz isso. E é uma coisa muito mais direta, assim, isso aqui faz isso, como se fosse mostrando, isso aqui faz isso, isso aqui faz isso. Então coloca no meio do seu código de comentários. Não precisa ser um por linha, não. Não precisa ser um por linha, mas não precisa também ser um a cada 10 linhas. Um a cada... Pô, é como se fosse isso aí, ó, tá vendo? Não é um por linha, isso aí tá direito. Toda vez que tiver um código mais complicado, você precisa colocar, e toda vez que você achar que tem pouco, você precisa colocar também. Muito comentário também é ruim. Comentário de 3 linhas assim, colocar um comentário no meio de código de 3 linhas que explica o raciocínio inteiro, é uma coisa ruim. Porque vai ficar ocupando espaço lá à toa. O bom é só colocar o que isso faz e pronto. Alguma pergunta? Ali, quando você vê se é válido, se for inválido, como é que você faz para ele, nesse caso, ele vai pedir para digitar todas as garrafas de novo? Não vai. Ele vai sair do programa, vai retornar um e vai falar, desculpe, você errou, tchau. E vai embora. Você teria que usar um while. Você teria que usar um while e não retornar. Retornar sai do programa. Então você teria que usar um while ou um do while. Seria talvez até melhor. Se for para colocar esse negócio de retornar em todas as situações que pode ser. Todas as situações, você não precisa necessariamente retornar. Você precisa validar. Você pode tanto retornar e sair do programa, ou pedir o número de novo e continuar com o programa. Então é uma das duas opções. Mas você não pode deixar ele passar daqui se aquele número for negativo. Se o programa passar dali com aquele número negativo, isso vale para todos os programas que vocês forem fazer. Aquele programa do chart lá, que imprime o gráfico, também precisa verificar se é negativo. Todos os programas, o Skittles precisa, o do troco precisa, porque não existe troco negativo nem barra negativa. Mas, tipo, desse do chart aí que eu fiz, ele primeiro pede os 4 números, aí, tipo, depois que eu escrevo todos, se der um negativo, volta, mas, tipo, não volta direto, sabe? Tá, pode ser assim. É o design que você escolheu, pode ser assim. Mas, se ele não passar daquilo lá com 4 números negativos, com um dos números pelo menos negativo, tá bom. Ele tem que parar e voltar alguma hora. Ele não pode começar a executar o programa com número negativo lá. Tá? Aí como é que ele vai cantar a música então? Aqui ele vai declarar o N no for ali, o I, de uma forma um pouco diferente do que a gente vê. Normalmente a gente declara como 0. 0 e vai subindo. Por que então a gente não faz de alguma coisa, N, e vai descendo com menos, menos? Tá vendo? E aí é isso que ele vai fazer. Então se você colocar 99, ele vai começar com 99, aí ele vai falar printf 99 garrafa de cerveja no muro e tal. E depois, aqui é a única diferença, tem i-1. Então, em vez de 99, vai colocar 98. Na próxima vai ser 97, na próxima 96. Até que, enquanto i for maior que 0. Quer dizer, até que i for igual a 0, certo? Tem alguma diferença se eu falar isso aqui? O que era? Era i maior que 0. Ele só vai executar como for igual a 1. Então tá errado isso. Não é um while isso aqui. Isso aqui vai executar enquanto isso aqui for verdadeiro. Quer dizer, não é um if. Desculpa, o while funciona da mesma forma. Então o maior que 0. Maior que 0. Fala. Tem alguma diferença se eu colocar ali, em vez de i menos 1, colocar o i menos menos ali? No quarto printf. Aqui tem. Tem. Porque o i menos menos, ele pega a variável i e tira 1 dela. Então, se você colocar o i menos menos aqui, na primeira vez ele vai fazer certo. Só que esse i era 99, certo? Aí passou por aqui, imprimiu 99, 99. Chegou aqui, tirou 1 do i, o i virou 98. E imprimiu o i. Quer dizer que ele imprimiu 98. Só que quando ele voltar para cá, ele vai tirar mais 1 do i e vai virar 97. Então quer dizer que tem 2 i menos menos nesse programa, quer dizer que ele está tirando 2 a cada vez. Não é isso que a gente quer. Você poderia fazer isso. Aí ele só está fazendo o i menos menos uma vez. Mas aí vai funcionar no printf? Vai. O i menos menos funciona em qualquer lugar que você colocar.
Só que isso é um erro de design, talvez, ou de estilo, porque o for não está sendo usado adequadamente. Lembra que eu falei que se o for não tiver uma das três coisas, é uma coisa meio ruim, meio esquisita. Mas então não precisa de menos um no final aí. Nesse caso não precisa, porque ele tira um de i e imprime i. É a mesma coisa que imprimir i menos 1. Tirar um de i e imprimir i, de 99, ele tira um de 99, dá 98 e imprime 98. Ou então ele pega 99, tira 1 e imprime 98. É a mesma coisa, só que ali ele está tirando 1 de i. E se eu colocasse i menos menos aqui de novo, ele iria tirar 1 de i aqui e 1 de i lá em cima, ia tirar 2 vezes de i. Aí ele ia tirar 2 de i e ia virar 97. Mas vamos colocar i menos 1 aqui mesmo. Fala. No caso, eu sou obrigado a criar uma nova variável i só por causa do for ou poderia usar o próprio n para fazer esse laço? Você poderia usar o próprio n para fazer esse loop. Poderia, sim. Só que é meio convencionado usar uma variável i para fazer o laço, então a gente faz dessa forma. Mas não é um problema usar o n, não. É até menos memória gasto, assim, mas é tão pouca que a gente nem pensa nisso. Fala. Alguma outra pergunta? Vamos compilar, então. Make beer 1. Quantas garrafas de cerveja? 99. Vamos tentar menos 5. Desculpa, isso não faz sentido e acabou com o programa. Ele não foi depois, certo? De novo, 99. Pum. Imprimiu tudo. Nossa, isso foi chato. Se a gente vê mesmo, ele imprimiu desde o... Opa. Demora para subir aqui. Vai até 99. Então tá certo. Vamos ver então se o programador desse programa não tivesse sido tão minucioso e tivesse omitido isso aqui, ó. Validação. É uma parte muito importante. Vou mostrar por que essa parte é importante agora. Opa. Vamos simplesmente rodar aqui. Make e rodar. Quantas garrafas de cerveja? Menos 50. Nossa, isso foi chato. Então é certo, ele nem entrou naquele loop lá porque ele já era menor que 0. Vamos pensar se o programador tivesse sido mais burrinho ainda. E tivesse errado aqui na hora e colocado, sei lá, um menos. Provavelmente é preguiçoso de não ter feito a validação. Então eu vou rodar o programa aqui. Quantas garrafas de cerveja? Menos 5. Legal, né? É aí que você vai precisar de Ctrl C. Lembra que aquele número ali não vai conseguir chegar a um valor limite lá. Menos um monte. Menos 2 bilhões. Vai demorar para chegar a 2 bilhões. Vamos tentar acelerar o processo e ver o que acontece? Em vez de i menos menos, vou falar i menos igual a 100 mil. Menos 1. Acho que nem assim ele vai... Nossa, isso foi chato. Consertei o problema, ele terminou. Mas está vendo? Isso é só para demonstrar que falta de validação leva a coisas ruins. Eu acho que tem mais um programinha aqui só. Quero mostrar para vocês. ASCII 1.c simplesmente imprime a tabela ASCII. O que a gente está mostrando é aquele typecasting de novo, porque é uma coisa que vocês vão precisar entender mesmo nesse P7. Só para fechar a aula. Onde é que eu estou usando o caching aqui? O que é isso? Fala que o int i é 65, aí depois ele faz de i menor, enquanto o i for menor que 65, mais 26. Por que mais 26? Porque 26 é o número de letras no alfabeto e eu estava com preguiça na hora de fazer a conta, então eu deixei o computador fazer a conta para mim. Aí depois, o que ele vai fazer? Printf, um char e um dígito. Um char primeiro e um dígito depois. O char de i e o próprio i.
certo? Aqui ele vai fazer a mesma coisa depois, só que começando em 97. 97 é o Azinho, lowercase, certo? E o 65 é o Azão. Vamos ver então, make ASCII1. ASCII1. E aí está. Quer dizer que o Z é 122, o Zzão é 90, o Ozão é 79 e o Azão é 65. Tá vendo? Então aí a gente usou uma variável inteira e foi falando, compilador, em vez de imprimir o inteiro disso aqui, imprime o char, que é correspondente, usando o casting. Só que acontece que o compilador é esperto, como eu já falei também, se você omitir esse char aqui, ele também vai funcionar. Por quê? Porque já tem o C aqui, que está falando que ele vai ler isso aqui como se fosse um char. Então, lembra que eu falei que quando acontece isso, ele implicitamente coloca esse char aqui logo depois. Fica a seu rigor. Se você achar que colocando você entende melhor o programa, você pode colocar. Mas se você não quiser, não precisa não. Tem um outro programa que é o ASCII2.c. Isso só para formatar mais bonitinho. Eu estou fazendo aqui, colocando os lowercase e os uppercase na mesma linha. Então primeiro eu faço o I, mesma coisa, 65 até 65 mais 26. Aí eu coloco o valor Azão e 65 aqui. E aqui eu somo I mais 32. Por que 32? Porque eu vi na tabela e a diferença entre um capital e um lowercase depois. Do 65 para 97, por exemplo. Mais 32. E aqui o char de I mais 32. Lembra que aqui precisa desse parênteses. Por quê? Porque você não quer transformar I em um char e depois somar. Um char você não consegue somar direito com um inteiro, certo? Então você vai ter que fazer o char de, entre parênteses, a soma. É a mesma coisa que o outro, só que eu estou somando ali no final. E tem um númerozinho aqui que é esse 3. Vamos ver se eu omitir esse 3, o que vai acontecer. Tá, tudo certo por enquanto. Tudo certo. Ficou feinho aqui, ó. Deu uma escadinha. E eu não quero dar uma escadinha, então eu coloquei aquele 3 para quê? Para sempre imprimir um inteiro com 3 dígitos. Então aqui em vez de 99 eu vou colocar 099, 098, 097. Então se eu coloco o 3, de fato... Ele não colocou 0 não. Eu acho que na hora de imprimir ele tira o 0, mas de qualquer forma, ele, em vez de 0, ele colocou um espaço. Era o que eu queria, era só alinhar as coisas ali. Se tivesse um número de 4 dígitos, ou você colocasse por cento, 2D, o 100 ia cortar ou ia aparecer? O 100 ia cortar, não. O 2D, ele só funciona para números menores que de 2 dígitos. Ele não corta pedaço, não. Só no float que ele corta pedaço, como a gente já viu aqui. O último programa de hoje é o ASCII3.c, que é para demonstrar que dá para iterar com um char, em vez de iterar com um inteiro. O que é iterar mesmo? É sair rodando através de uma coisa, mudando um a cada vez. Aquele negócio que a gente faz com o for. Então, imprime tabela só para as letras uppercase. Então, em vez de declarar int i é igual a 65, char c é igual a azão. Enquanto o c for menor ou igual a zzão. Aí ficou muito mais fácil, não tem mais que pensar nos números. Mas olha a atualização dele. Ele fala que depois que isso aqui acabar, ele vai imprimir. Ele vai fazer c é igual a... Como na matemática, a gente começa de dentro do parênteses. Então vamos esquecer disso aqui e pensar aqui dentro. Ele vai fazer o inteiro de c, que se for azão vai ser 65, somar com 1 e transformar isso em um char de novo. Então ele tem um char, aí ele simplesmente vai transformar em um inteiro, somar 1, transformar de volta para um char. Era aquela coisa que eu falei na criptografia. Você tem um char, você transforma no inteiro para poder somar e volta para char depois. E aqui é a mesma coisa que no outro. Ele está imprimindo um char e depois imprimindo o inteiro, colocando esse int aqui, fazendo typecasting. Então a gente já viu hoje bastante sobre typecasting de char
inteiro e float. E é uma coisa que vocês vão usar bastante. Certo? Só para mostrar que isso aqui funciona. Funciona do mesmo jeito que o outro. Mesmo que a gente está iterando com um char. É interessante ter essa noção de A é menor do que Z. Vocês viram que eu coloquei? Enquanto C for menor ou igual a Z. Então, na verdade, você pode comparar chars também. A é menor do que Z. Por quê? Porque o valor ASCII de A é menor que o valor ASCII de Z. E agora, para terminar a aula, uma coisa legal. Zelda Twilight Princess. Dá pra ver? Quem jogou esse jogo aí? Eu já. É um jogo de Wii. E por que eu estou trazendo isso aqui? É porque esse jogo tem uma coisa bem legal chamado Twilight Hack. Que é um jeito de você craquear o seu Wii para conseguir rodar programas diferentes nele que o Wii normalmente não deixaria rodar. E como é que ele funciona? Quando você está no jogo, um nome muito grande da Epona, sei lá, o cavalo, é usado para gerar um Stack Overflow, que possibilita rodar softwares escritos por qualquer um no Nintendo Wii. Só para deixar um clima de tensão no ar, a gente fala como é que isso funciona na aula que vem, quarta-feira.